Olá pessoal, meu nome é William. Hoje nós iremos estudar outra aplicação muito interessante da teoria de grupos, que são os diedrais, o grupo diedral, que nada mais é que um grupo em que contém todas as possíveis configurações espaciais de um polígono regular de n lados. De forma particular, nós estudaremos as configurações espaciais do triângulo equilátero. Os diedrais, o grupo diedral, ele possui a notação representativa de dn, d índice n. E, de forma particular, para os triângulos equiláteros, nós estudaremos o d3. As possíveis configurações espaciais de um triângulo equilátero essencialmente são as rotações e as reflexões. Vamos estudar primeiro, fazer uma análise das rotações. O que aconteceria com as rotações partindo de um triângulo equilátero arbitrário? Eu vou denotar por R0 a configuração inicial desse triângulo, correto? Em seguida, na hora que a gente olha para o ângulo interno de um polígono regular, no caso 60 graus para o triângulo equilátero, nós iremos pensar nas rotações possíveis relacionadas a esse ângulo interno. Então, a gente pode ter a rotação de π sobre 3 no sentido horário, a rotação de 2π sobre 3, ou seja, uma rotação equivalente a duas rotações sucessivas de 60 graus, a dois giros, entre aspas, fecha aspas, sucessivos de 60 graus, e a rotação de 3π sobre 3, que é equivalente à rotação de π, né? É eu retornar para a posição inicial. Veremos isso na prática. A rotação de π sobre 3 nada mais é que eu rotacionar, eu girar o meu triângulo retângulo inicial, de forma que os vértices, no sentido horário, eles trocam de lugar uma única vez. De forma que, na rotação de 2π sobre 3, a continuação desse raciocínio se segue. Então, duas rotações consecutivas de 60 graus, ou de π sobre 3, é nada mais que a operação de rotacionar ele de 120 graus, que é eu trocar duas vezes os vértices de lugar. Conforme falamos, a rotação de π nada mais é que retornar para a configuração espacial inicial adotada, né? Eu coloquei aí embaixo a configuração denotada por Rπ, R índice π é equivalente à configuração inicial. Sendo assim, o que é interessante observar? Que essas três possíveis rotações, a rotação que caracteriza a condição inicial do meu triângulo, a condição espacial inicial arbitrária, e as duas outras obtidas, rotacionando de π sobre 3 e 2π sobre 3, elas vão gerar três elementos essencialmente diferentes e que vão pertencer a esse grupo. Continuando, partindo agora para a análise das reflexões, a gente vai denotar por R de x, R índice x, a operação que passa um eixo imaginário pelo vértice x. Ou seja, existe um eixo imaginário que eu consigo passar pelo vértice A, pelo vértice B e pelo vértice C. Sendo assim, nós teremos três configurações possíveis das reflexões, que são essas exibidas aí. Certo? Sendo assim, essas três possíveis configurações das reflexões, junto com as três possíveis configurações espaciais das rotações, nós teremos, de forma final, 6 elementos diferentes. E isso é o que a gente vai ver que, de fato, confere ao resultado genérico do grupo diedral, em que a ordem dele, a ordem do grupo diedral, que é a quantidade de elementos distintos que ele possui, ela é dada por 2 vezes n, onde n é a quantidade, é o gênero do polígono regular. Sendo assim, definido o que é o diedral, nós vemos que, de fato, o D3 ele possui 6 elementos distintos, correspondentes a todas as rotações e reflexões possíveis. E o mais importante de tudo é a última observação, em que quaisquer combinações que eu quiser, que eu escolher para fazer
com algum ou com mais de um dos elementos deste grupo, o resultado dessas operações, dessas possíveis configurações espaciais arbitrárias que eu quiser fazer, vai ser um outro elemento que, na verdade, será um dos 6 elementos já existentes nesse grupo. Então, nós vemos também que isso respeita a condição de um grupo em que a operação ela deve ser fechada, ou seja, o elemento resultante de uma operação ele também tem que pertencer ao grupo. Com isso, nós encerramos por aqui e vimos um caso muito interessante de uma aplicação da teoria de grupos. Obrigado.